Bom, pessoal, vamos discutir aqui novamente, né, o vetor no plano, certo? Agora vamos discutir a questão da decomposição, tudo bem? Vamos pensar no vetor f qualquer, certo? Está aqui no plano. Vou colocar aqui nossa referencial. Tudo bem? E vamos projetar aqui novamente. Aqui o tamanho na direção x. Eu já vou colocar um fx, certo? Uma quantidade do vetor f na direção x e uma quantidade do vetor f na direção y. Então é justamente esse tamanho aqui que é necessário para a gente representar um vetor, tudo bem? Como a gente já vínhamos trabalhando, a representação direta desse vetor f vai ser o quê? O vetor f vai ser representado pela componente x, fx, o que? Na direção x, mais fy na direção y, tudo bem? A gente pode imaginar que seria um vetor de força, por exemplo, tudo bem? Veja, uma coisa que é importante é justamente o que? É que esse vetor ele projeta no plano um triângulo reto, tudo bem? Ele projeta aqui no plano um triângulo reto, tudo bem? Veja, que forma 90 graus, né? E também, bem aqui, a gente pode definir um ângulo, tá? A gente pode definir também um ângulo, que eu vou chamar de θ, tudo bem? Um ângulo θ, tá? Veja, quem seria o fx nessa projeção? Se eu pensar aqui, dentro das relações trigonométricas, nós temos o que? Desse lado aqui, o cateto oposto, né, vai ser o fy, e o cateto adjacente vai ser o fx, certo? Então, o seno de θ ele vai ser igual ao que? Cateto oposto fy sobre a hipotenusa, que é o tamanho do vetor f, que eu vou colocar bem aqui como f, tudo bem? Então eu tenho que meu fy vai ser o valor, a intensidade do vetor f, vezes o que? O seno de θ, tudo bem? Da mesma forma, eu posso pensar em calcular o fx, ou isolar o fx, né? O fx vai depender de quê? Basta fazer relação trigonométrica também. Aqui eu vou trabalhar o cateto adjacente, então vai ser cosseno θ. Cosseno θ vai ser igual a cateto adjacente fx sobre a hipotenusa f. Então aí eu isolo meu fx. Passa multiplicando, vai ficar a força vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Veja, essa aqui é uma pequena decomposição do vetor, tá? O que isso quer dizer? Essas quantidades aqui, seno e cosseno, certo? No primeiro quadrante, elas variam entre 0 e 1, tudo bem? Elas variam entre 0 e 1. Já no segundo quadrante, né, no primeiro e no segundo quadrante, varia entre menos 1 e 1, certo? Isso aí pode ser importante também para várias interpretações. Mas o moral da história é o seguinte, que essa componente fx, ela não pode ser maior em módulo, maior que a própria f, que é a própria intensidade da força, tudo bem? Também a fy não pode ser maior que a própria força f, porque seno e cosseno assumem valores, né, no primeiro quadrante, por exemplo, assumem valores o quê? Entre 0 e 1, certo? Então no máximo aqui fx vai ser 0, certo? No mínimo vai ser 0 e no máximo vai ser igual a f. Então não pode assumir valores maiores que f, bem?
Então, as componentes do vetor F é uma parcela, certo? Da ação do próprio vetor. Se for pensar, por exemplo, numa grandeza física, né? Então, vamos pensar que a força está sendo aplicada em um bloco, né? Sendo aplicada em um bloco, certo? Então, se eu for pensar na componente X da minha força F que está sendo aplicada no bloco, essa componente X, certo? Ela vai ser uma parcela da força de F. Vamos pensar aqui numa situação, né? Um bloco qualquer, certo? Ele está nessa direção, com essa velocidade aqui, vamos pensar, bem? E existe uma força F que está atuando nessa direção aqui, bem? Está atuando nessa direção, certo? Veja, aqui eu posso pensar em um certo ângulo, θ, tudo bem? Se eu for pensar em lei de Newton, essa força F, certo? Se eu for pensar nas leis de Newton, a componente Y dessa força F, essa componente aqui, ela não contribui para a força resultante, certo? Porque de fato o corpo está em velocidade nessa direção. E vamos pensar que a única resultante de movimento é na horizontal, é nessa direção. Então a quantidade responsável pela força resultante está o quê? Na direção X, que é a minha F de X. Tudo bem? Então, como calcular a minha F de X para estabelecer a força resultante? Então, a F de X vai ser igual à força que está sendo aplicada no bloco vezes o cosseno desse ângulo aí. Certo? Que pode muito bem estar, pode ser um ângulo aqui dado, né? Aí já vai ser seno, certo? Então depende do ângulo, onde você está definindo aí, onde você já calculou, né? De alguma forma já tem como informação, certo? Mas para várias situações padrões sempre é isso. F de x é F, depende do cosseno θ, enquanto Fy depende de um seno θ, o ângulo que está entre a função e o eixo horizontal. Tudo bem? Então, fazer a decomposição, em muitas das vezes, é muito importante, porque existem grandezas físicas que dependem da ação do vetor de uma das decomposições, de uma das componentes do vetor, certo? Que componente x, componente y. Não preciso da componente y, só preciso da componente x, que é o caso aqui da força resultante, né? Força resultante só depende da componente x, certo? A componente y já não é necessário, né? De alguma forma, aqui todas as forças aqui na vertical, a gente julga estar, por exemplo, né? Elas estão se anulando entre si, certo? A força resultante aí, né? No caso, as forças que estão agindo na vertical, elas não vão contribuir para a força resultante, tudo bem? Então, fazer essa decomposição é muito importante, tá? Só como é que seria a intensidade? A intensidade desse vetor. Certo? Veja, a intensidade, ela vai ser dada pelo quê? Pelo teorema de Pitágoras, tá? Uma vez que F é a intensidade do vetor, para estabelecer o valor de F, basta aplicar o teorema de Pitágoras, uma vez que eu já sei o valor das componentes, certo? Então, o valor de F, certo? Eu posso dizer que o F, ou então o módulo do vetor força, né, pode ser igual a minha F, certo? Como é que eu vou calcular isso? A F ao quadrado vai ser igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, diretamente, tudo bem? Isso tanto é verdade que quando eu faço a decomposição,
olha só, fx é f cosseno θ. F cosseno θ. Isso aqui ao quadrado mais fy é f seno θ. Certo? Ao quadrado. Então veja, olha o que acontece, né? O f ao quadrado eu posso isolar. Então vai ficar cosseno θ ao quadrado mais seno θ ao quadrado. E isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a 1, tá, pessoal? Isso aí é o teorema fundamental da trigonometria. Tudo bem? Certo? Então, dá muito certo a questão da decomposição e se alinha muito bem com a questão da intensidade do vetor, certo? Sendo que a intensidade do vetor é o tamanho do vetor, né? A gente pode pensar o tamanho do vetor que é equivalente, a gente pode pensar que ele é equivalente à hipotenusa de um triângulo formado, certo? Nas projeções x e y, certo? E também aonde que o vetor está sendo ali definido, certo? Então a posição do vetor corresponde à hipotenusa desse triângulo, tudo bem? Certo? Então se dá a intensidade do vetor pelo teorema de Pitágoras, tá? Pitágoras. Certo? Como é que seria, pessoal, isso em 3 dimensões, né? Como é que seria no espaço agora, não mais no plano, mas no espaço, uma vez que a gente precisa, né? A gente precisa também definir uma terceira direção para a gente generalizar muito mais, né, essa questão do vetor, porque existe, né, situações que acontecem no plano, mas que necessita de vetores, né, que estão em direções perpendiculares ao próprio plano, certo? Então, nesses casos, especificamente, a gente usa uma propriedade conhecida por produto vetorial, tudo bem? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Pessoal, fique ainda no canal, tá? Clique na playlist lá do Física em Casa Ensino Superior, tá certo? Que vocês vão ter na ordem essas aulas, tudo bem? Então basta você se inscrever que vocês vão ter na ordem todas as aulas de nível superior. Tudo bem, pessoal? Até mais!